Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de Ciências, Rio de Janeiro, 2 de julho de 2020. Os tipos de solo. Os solos podem ser compostos pela mistura de diversos componentes: areia, argila, calcário, matéria orgânica, que influenciam nas suas características, como a permeabilidade. Solo permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água. Por isso, diz-se permeável, por causa da sua permeabilidade. Não acumula água e torna-se pouco úmido. Temos aqui o exemplo do solo arenoso, que é um solo permeável. Solo impermeável são compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, o que dificulta a passagem da água e deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Temos aqui o exemplo do solo argiloso, que é um solo impermeável. Solo umífero contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Absorve bem a água e a deixa acumulada. É um solo bom para plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também chamado de terra preta. Temos aqui o solo umífero. Solo arenoso é um solo permeável, não acumula muita água e, por isso, forma terrenos secos. O solo arenoso necessita ser irrigado, isto é, necessita que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Nos solos arenosos, a água passa com muita facilidade, o que faz dele um solo permeável, como mostra aqui o exemplo de um solo arenoso. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços são menores, o que torna impermeável, saturado. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito com valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Temos aqui o exemplo de solo argiloso. Terra roxa é um solo avermelhado, muito fértil e bastante utilizado para plantações de café. Solo massapê é muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia. O solo e as práticas agrícolas. Os solos férteis são arejados, têm água, nutrientes e matéria orgânica em quantidades apropriadas. Técnicas para tornar o solo fértil: aração, adubação, irrigação e drenagem. Aração consiste em revolver a terra, arando-a e possibilitando a presença de ar no solo. Adubação consiste em acrescentar nutrientes ao solo, que são essenciais ao desenvolvimento dos vegetais. Irrigação consiste em molhar artificialmente o terreno cultivado, adequando ao tipo de cultivo. Drenagem, retirada do excesso de água no solo. É realizada por meio de tubulações e valas. A água retirada é conduzida para rios, lagoas, represas ou locais mais baixos. Preservar o solo é renovar a vida. As medidas que devemos tomar para proteger e conservar o solo são: preservar as plantas, porque a vegetação natural conserva o solo.
Não retirar as coberturas vegetais dos solos, porque assim estamos a combater a erosão. É necessário reflorestar as áreas com pouca vegetação. Plantar árvores evita a erosão, porque as raízes seguram a terra e absorvem parte da água. Fazer a rotação de culturas para alternar as espécies vegetais numa mesma área, evitando a perda de nutrientes no solo.